abrir a palavra do Senhor, irmãos. No livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Como eu disse já há algum tempo, que pelo menos uma vez por mês, nós vamos falar sobre um dos profetas menores. Estamos falando sobre 1 Tessalonicenses, todo domingo aqui. E o primeiro domingo do mês, como eu não estive aqui domingo passado, hoje é o primeiro domingo que eu prego, no mês de novembro. Então eu resolvi falar sobre Jonas. A passagem conhecida, mas eu quero que você abra o seu coração para Deus nessa noite. Todo o capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Que Deus abençoe a sua palavra.
Eu não sei se você já precisou fugir de alguma coisa na sua vida. Fugir literalmente, correr. Tem certas coisas que a gente precisa fugir delas. A Bíblia diz que a gente deve fugir do pecado, aliás, até da aparência do pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. Mas nós não podemos fugir da nossa missão, do nosso chamado, da nossa vocação. Eu me lembro que uma certa ocasião nós fomos passear com um grupo de casais lá da igreja de Lavras, daquele mesmo hotel que nós já fomos com o pessoal daqui de Jaú, lá em Santo Antônio do Pinhal. E nós resolvemos visitar um orquidário. E eu perguntei na região para a pessoa que sabia e conhecia a cidade como chegar no orquidário. E fomos de ônibus até aquele orquidário. E o ônibus parou, tinha uma cerca viva muito grande. E uma estrada, um caminho muito longo até chegar na casa do dono do orquidário. E eu disse então para o pessoal do ônibus: fiquem aqui no ônibus, eu vou lá conversar com o dono do orquidário para ver se ele permite a nossa chegada, a nossa entrada aqui. E aí alguém até brincou e disse: o pastor vai na frente, depois as ovelhas vão atrás. Eu falei assim: mas espera aí. A hora que eu cheguei no meio daquela estrada longa, no meio do caminho, eu vi que estava deitado lá na varanda da casa um pastor, mas não como eu, um pastor alemão. E o cachorro levantou a orelha e eu parei. E eu pensei comigo: eu acho que eu estou mais perto do ônibus do que ele pode me alcançar. E é melhor eu fugir agora. E virei para trás e saí correndo, e o cachorro correu atrás. Quando eu cheguei no ônibus, foi uma risada geral. E o pessoal comentou: o pastor está correndo do outro pastor. Mas se eu não fugisse, eu ia ser mordido, irmãos. O problema é quando nós, líderes, fugimos da nossa responsabilidade como pastor, como pregadores do Evangelho. Mas o problema é quando um pai de família também foge do seu papel como pai, como líder da casa. O problema é quando mulheres também fogem da sua missão de mãe, de dona da casa. O problema é quando jovens, adolescentes fogem da igreja, fogem para o mundo. É quando nós, muitas vezes, deixamos aquilo que Deus tem colocado diante de nós e fugimos para os nossos próprios interesses. Abandonamos e achamos que podemos nos esconder de Deus, fugir de Deus. Essa história que nós acabamos de ler é a história de um profeta fujão. Fugiu da sua missão, fugiu do seu chamado, fugiu de Deus. Mas essa é uma história do resgate de Deus, do trabalho de Deus com aquele homem que estava fugindo da sua missão. E portanto é uma história que fala também para cada um de nós nesse tempo presente. Vamos olhar um pouquinho para essa história de Jonas, que eu chamo aqui sempre, todo domingo, de contexto, para entendermos um pouco, ainda que seja uma história bem conhecida. Como eu disse, Jonas, um profeta fujão, se é que nós podemos chamá-lo dessa forma, pelo menos é isso que acontece aqui nesse capítulo 1, na primeira parte do texto. A Bíblia diz que ele foi chamado para pregar na grande cidade de Nínive, capital da Síria, do grande império daquela época. Mas o texto diz que Jonas pega um barco e vai para Tarsis, que era o lugar mais longínquo que se tinha notícia ali naquela região, ao sul da Espanha. Ele tenta fugir de Deus, vai para a direção oposta. Mas Jonas é um profeta muito interessante, não só pelo livro que traz o seu nome e a sua história, mas um pouco da própria história de Jonas que nós encontramos no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 14. Jonas profetizou na época de um reinado de certa prosperidade em Israel. Jeroboão II era rei em Israel, reino do norte, e havia uma certa prosperidade naquela época, embora a imoralidade estava crescendo.
embora muitos estavam abandonando o Senhor, o reino de Jeroboão II havia conquistado as fronteiras perdidas. Havia prosperidade material, havia crescimento na própria geografia do país. E Jonas foi um daqueles que profetizou acerca do sucesso do reinado de Jeroboão. Basta ler o texto em 2 Reis. Ele falou da prosperidade, ele pregou sobre os dias bons que estava vivendo nos dias de Jeroboão II. Portanto, nós entendemos que Jonas, ele era um profeta nacionalista, engajado nas questões da sua nação, do seu povo. Por isso, a dificuldade dele em pregar na cidade de Nínive. E aí nós entramos na mensagem do livro de Jonas, e eu quero repetir algumas coisas para isso ficar bem claro. O centro da mensagem desse livro não é a história do grande peixe. É a história que chama mais a atenção de todo mundo, que se tornou conhecida de todos os povos, que traz muitos questionamentos. E eu acredito na historicidade do livro de Jonas, na história verdadeira de Jonas, acredito firmemente. Não acredito que seja uma parábola, não acredito que seja uma alegoria, mas acredito na historicidade desse livro. Mas a grande mensagem do livro de Jonas não é a história do peixe. A mensagem do livro de Jonas é sobre, em primeiro lugar, as misericórdias de Deus para uma nação pagã, um povo que estava longe dos caminhos do Senhor. A mensagem de Jonas é sobre a soberania de Deus, sobre a criação, sobre os reinos desse mundo, sobre a história da igreja, sobre a vida do profeta. E a mensagem de Jonas é sobre a missão da igreja, a tarefa que todos nós temos de pregar o Evangelho, de cumprirmos a nossa vocação como filhos de Deus, chamados por Deus. Mas Jonas tinha algumas convicções, e eu quero falar rapidamente sobre elas. Foi bom para Jonas falar da prosperidade de Israel, lá em 2 Reis 14, 22. Mas foi um peso para ele falar e pregar em Nínive, porque o coração dele não estava em Nínive. Nós vamos aprender, e essa é a segunda convicção, que Jonas estava desde o início desconfiado que Deus usaria de misericórdia para com a nação, com a cidade de Nínive. Quando Deus perdoou o pecado daquela cidade, quando Deus perdoou aqueles que se converteram e se arrependeram, Jonas disse: eu sabia, desde aquele momento que eu estava lá na minha terra, eu sabia que se eu pregasse, o povo ia se arrepender e Deus ia perdoar. E eu não queria o perdão de Deus, eu queria o castigo de Deus. E aqui nós vemos o espírito nacionalista dele, de querer Israel lá em cima e as outras nações em volta destruídas. E aí nós entramos, irmãos, no texto que nós acabamos de ler. E eu fiz alguns comentários, alguns destaques do texto para a gente entender bem. Primeiro, Jonas vai para Tarsis, como eu disse, ao sul da Espanha, lugar onde Judas perdeu as botas. Um lugar mais longe que se podia ter notícia naquela época. É brincadeira, essa expressão você conhece, né? Judas não viveu nessa época. O texto diz que ele pagou a passagem e fugiu para longe do Senhor, como se isso fosse possível. E aí a palavra de Deus diz que uma tempestade incomum aconteceu ali naquele mar. Uma tempestade lançada, provocada pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os marinheiros perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo ali. Isso está claro para nós no verso 5 e mais para frente também. Jonas dormia profundamente, indiferente, no porão do navio, verso 5. E aí o capitão, comandante do navio, ele exorta Jonas e ele diz: levanta, acorda meu filho, o que você está dormindo no meio de uma tempestade dessa?
Está todo mundo clamando, todo mundo pedindo a Deus o auxílio, ao seu Deus o seu auxílio. Acorda, sai desse porão, sai dessa sonolência terrível, pecaminosa. Ele não falou com essas palavras, mas a gente imagina que era isso que estava passando no coração dele. E aí o texto diz que os marinheiros lançam a sorte. E a sorte, ou a má sorte, cai em Jonas. Verso 7. E aí acontece algo extraordinário. Jonas é forçado a dizer quem ele era, de que povo ele pertencia, a que povo ele pertencia e a que Deus ele servia. E essa declaração do verso 8 ao verso 10 é impressionante. E aí os marinheiros perguntam: o que nós devemos fazer? Qual a solução, já que você serve ao Deus que criou o céu e a terra, o mar e todas as coisas? E Jonas aponta a solução no verso 12: tomai-me e lançai-me ao mar, e a tempestade vai passar. O texto diz no verso 13 e 14 que mesmo relutando, os marinheiros seguem o conselho de Jonas e atiram o profeta ao mar. O texto diz no verso 15 e 16 que Jonas é lançado ao mar e tudo imediatamente se aquieta. E nessa hora há alguma coisa interessante: aqueles marinheiros que não conheciam a Deus, eles oferecem um sacrifício ao Senhor e fazem votos ao Senhor. E o texto termina dizendo que Deus preparou um grande peixe. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Jesus cita essa passagem e ele diz que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele ia ser morto e sepultado, e ao 3º dia ressuscitaria. Por isso eu creio na historicidade dessa passagem. Mas, irmãos, esse texto é um texto que fala dos nossos medos, dos nossos conflitos, e como eu disse na introdução, da nossa fuga da nossa missão, da nossa tarefa. Mas eu quero que esse texto fale para nós hoje de restauração, de um rechamado, de uma reconvocação de Deus para as nossas vidas. Por isso eu quero falar sobre esse tema, parece até tema de filme, né? De volta à missão, segunda parte. E esse é o tema da nossa mensagem nessa noite, de volta para a missão. Qual que é o objetivo? Entender a soberania de Deus e as misericórdias do Senhor. Em segundo lugar, aceitar as implicações do nosso chamado como instrumentos de Deus. E eu quero colocar isso aqui de forma geral. Todos nós temos um chamado para servir a Deus, mas um chamado também dentro da nossa característica como ser humano, cidadãos na face da terra, ou como pai, ou como mãe, ou como filho, ou como avô, como tio, ou como membro da igreja, ou como alguém engajado, quem sabe, nos interesses da cidade. Todos nós temos um chamado e precisamos perseguir esse chamado e não nos omitir do chamado que Deus tem para nós. De volta para a missão. Primeira coisa, primeiro ponto que eu quero ressaltar à luz desse tema e à luz da passagem, é que nós precisamos resgatar a nossa identidade, irmãos. Eu acho impressionante o que acontece aqui no verso 8, quando os marinheiros perguntam: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e de que povo és tu? Naquela hora, Jonas fica num aperto terrível, e ele é obrigado a dizer quem ele é. Ele é obrigado a dizer a que ele veio, a que Deus ele serve. E aqui começa o resgate da missão. Quando Jonas sai do porão, versos 5 e 6. E eu uso isso de forma figurada, eu acho que eu posso fazer isso. Jonas estava lá, dormindo no porão do navio, e eu fico imaginando como é que ele conseguiu pegar no sono, no meio daquela tempestade. O sono às vezes é uma fuga da realidade, uma fuga da missão. Aliás, a gente usa muitas coisas para fugir, ou o sono exagerado, ou a comida exagerada,
ou a fofoca exagerada. Aliás, fofoca é sempre exagerada. Jonas estava no porão, e às vezes a gente vai para o porão dormir, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos fazer as obras de Deus enquanto é dia, e que nós devemos andar em pleno dia. Isso significa que devemos viver de forma alerta, desperte, fazendo a vontade de Deus, não dormindo o sono da indolência, da apatia, da morbidez, não cruzando os braços, não fechando os olhos. O porão pode ser a nossa indiferença ou a nossa alienação, pode ser a nossa comodidade ou a nossa covardia. Quantas vezes nós estamos enfrentando tempestades na vida, com ventos procelosos, com ondas gigantescas, com vagas terríveis, e nós entramos no porão, dormimos, cruzamos os braços, fechamos os olhos e não fazemos nada. Às vezes a tempestade entra na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja, na nossa sociedade, e nós estamos no meio de uma tempestade de valores e morais, a verdade sendo cada vez mais relativizada, pais contra filhos e filhos contra pais. Nós estamos no meio de uma tempestade. Só não enxerga aquele que está dormindo no porão. E eu faço uma pergunta: onde está o clamor dos filhos de Deus? Você já pensou que todos os pagãos ali naquele navio estavam clamando ao seu Deus? E o único filho de Deus naquele navio estava dormindo? Isso é para a gente pensar. Mas aí nós temos então, o que eu disse, o início do resgate daquela tripulação, ou daqueles marinheiros, dos navegantes daquele barco. Quando Jonas começa a dizer quem ele é. E aí eu faço exatamente essa pergunta: quem somos nós? Jonas respondeu forçosamente aquela pergunta dos marinheiros. Mas, irmãos, eu digo que o mundo precisa ouvir que nós somos filhos de Deus, servos de Deus. O mundo precisa ouvir isso. A tempestade, ela permanece e cresce quando os filhos de Deus se calam. Pode ter certeza disso. A tempestade permanece e cresce quando os filhos de Deus se calam. O mundo precisa saber pelo menos 4 verdades sobre nós. Primeira, que somos crentes em Cristo Jesus. Segunda, que somos sal da terra e luz do mundo. Terceira, que somos devedores da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E quarta, que somos embaixadores de Deus em Cristo Jesus. O mundo precisa saber. Nós não podemos permanecer no porão da vida, no porão da nossa viagem na história, adormecidos, indiferentes, apáticos e alienados. Precisamos dizer quem somos nós. Por que estamos aqui nessa terra? Qual é a nossa missão? E o dia que nós nos levantarmos e começarmos a falar quem somos, a quem servimos, o que fazemos, a tempestade vai começar a acalmar. Segundo lugar, de volta para a missão. A nossa segunda responsabilidade à luz desse texto e à luz do exemplo de Jonas é que nós precisamos de uma piedade ainda maior. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Em primeiro lugar, nós precisamos de mais zelo por Deus do que o zelo daqueles que não conhecem a Deus. Mais zelo por Deus do que o zelo deles. A tripulação do navio estava sensível à realidade espiritual. Isso é impressionante. Os marinheiros eram experientes, acostumados com o mar, acostumados com as tempestades que eles enfrentavam dia após dia. E de repente, no meio daquela tempestade, eles falam: isso não é normal. Tem algo sobrenatural acontecendo. Tem algo misterioso que está além das nossas forças e da nossa compreensão. Então eu diria, irmãos, que enquanto Jonas dormia, a tripulação pagã orava aos seus deuses, e buscava e clamava aos seus deuses. Isso mostra que eles tinham mais sensibilidade espiritual do que o crente.
que eles tinham mais visão do sobrenatural do que o crente que estava dormindo. Isso me faz pensar, irmãos, no nosso tempo, centenas de pessoas estão dizendo que é hora de orar. Até o Datena na televisão fala isso. Eu não sei se ele fala para mostrar, mas eu acho que ele fala com sinceridade. Precisamos buscar a Deus, ele diz. Eu já ouvi algumas vezes, não que eu assisto o Datena constantemente, mas as pessoas estão dizendo isso. Tem gente que fala, pastor, o mundo vai acabar, e a gente precisa voltar para Deus. E às vezes eu ouço pessoas queridas que não são crentes que falam para mim, o homem está precisando de fé, as pessoas estão precisando ir para a igreja. Eu ouço isso constantemente de gente que não é crente, e eu fico perguntando, os crentes estão aonde? Assistindo Fantástico, acompanhando novela da Globo. Onde estão os crentes? No porão da história, dormindo. E às vezes dorme na igreja também, pior é isso. Nós precisamos de uma piedade maior, irmãos. Precisamos ser mais piedosos do que os religiosos lá fora, que tem temor, como diz Paulo. Aliás, que tem zelo, como diz Paulo, e não tem entendimento. Nós temos o entendimento, mas não temos o zelo. Nós temos o conhecimento da palavra, mas não temos, muitas vezes, a dedicação por amor ao Evangelho. Eu diria que essa piedade do cristão, ela precisa ser, em primeiro lugar, mais vida de oração. Como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Nós precisamos de mais consagração, como diz Paulo ao escrever aos Efésios. Devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, Efésios 4:1. Precisamos de mais leitura da Bíblia e mais obediência à palavra, como diz Tiago, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Precisamos mais vida no corpo de Cristo, na igreja, como diz o escritor de Hebreus, que devemos nos reunir. Precisamos de mais temor ao Senhor, como diz Isaías, como diz Pedro. E precisamos de mais testemunho e dedicação, conforme diz Paulo aos Colossenses. Mais piedade, mais vida na presença do Senhor. Mais do que o mais religioso daquele que se encontra lá fora, que não conhece ao Deus da Bíblia. Às vezes eu fico impressionado de ver o zelo de alguns religiosos, da dedicação deles, do compromisso deles com a igreja, do compromisso até financeiro com a igreja. Eles fazem de tudo, mas não deixam de contribuir, não deixam de frequentar, eles não deixam de zelar pela igreja. E os crentes no porão. Terceiro e último lugar, de volta para a missão. Nós precisamos fazer o que é certo, irmãos. Mesmo que aquilo que seja certo vá contra os nossos gostos e preferências pessoais. Fazendo o que é certo. O que Jonas fez? Lembra que eu falei do espírito nacionalista dele? Ele profetizou acerca da prosperidade em Israel. Ele era engajado nas causas mesmo de um rei perverso como foi Jeroboão II. No entanto, Jonas, quando ele foi tocado naquele momento e ele viu que não tinha como escapulir, ele reconheceu a sua culpa, verso 12. E aí eu menciono algo importante aqui nesse texto, irmãos. Em primeiro lugar, que o reconhecimento da culpa de Jonas salvou a todos naquele barco, verso 15. O reconhecimento de Jonas levou os marinheiros a adorar a Deus, verso 16. E o reconhecimento de Jonas salvou uma cidade inteira, capítulo 3, verso 5 até o verso 10. Olha quando um crente se quebranta, quando um crente pede perdão, quando um crente volta ao chamado de Deus, quando um crente reconhece que a falha é dele, e que ele precisa mudar, que ele precisa corrigir. Olha o que acontece, os companheiros de viagem são salvos, as pessoas adoram o Deus vivo e verdadeiro,
E o impacto do Evangelho é muito mais marcante do que em qualquer outra situação da vida. Então eu diria que eu e você não podemos jogar a culpa em ninguém, porque essa é a nossa tendência. Não jogue a culpa nos outros, assuma a sua responsabilidade. Às vezes, quando a gente está na tempestade da vida, a gente começa a falar: a culpa é do marinheiro, a culpa é daquele que não olhou na bússola direito. E a gente começa a pôr a culpa em todo mundo. A culpa é da igreja, a culpa é da escola, a culpa é do governo, a culpa é de fulano, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do marido, a culpa é da mulher. De quem que é a culpa? Você já percebeu que a gente nunca acha o tal culpado? Seria bom se todos nós fizéssemos a nossa parte. Eu gosto desse texto de Mateus capítulo 7. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala: por que vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio? Mas antes ele diz o que? Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, não reparas na trave que está no teu próprio? Hipócrita, tira a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Eu tenho a impressão que essa foi uma passagem que Jesus, quando contou, a turma caiu na risada. Porque Jesus está falando que a pessoa tem uma tábua no olho e está vendo um cisco no olho do outro. É exatamente essa linguagem. Porque vês tu o argueiro que está no olho? O argueiro é um cisco, e não repara na trave que está no teu olho. Isso é ridículo, mas a gente é assim. Segundo lugar, converta-se do seu pecado e clame ao Senhor por perdão e misericórdia, como fez Daniel. Eu gosto da oração de Daniel porque ele não se exclui dela. Ele fala: a nós pertence o corar de vergonha. E terceiro, faça o que é certo, ainda que isso machuque o seu orgulho e fira o seu ego. Faça o que é certo. De volta à missão. Depois de passar um bom tempo no ventre do peixe, Jonas orou. Capítulo 2 fala da oração de Jonas, lá no ventre daquele peixe. E a gente não consegue nem imaginar a situação que ele viveu ali, naquele lugar profundo, de grande escuridade e tenebrosidade. E Jonas orou, e Deus ouviu a oração de Jonas. E a Bíblia diz que aquele grande peixe então vomitou Jonas na praia. E Jonas caiu ali naquela praia, e a Bíblia diz que Deus falou de novo com Jonas. E é muito interessante o que Deus fala com Jonas aqui no capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Se você ler capítulo 1, primeiro verso, você vai ver que é a mesma coisa. Mesma mensagem, mesmo chamado. De volta para a missão, Jonas. Você precisa fazer aquilo que eu determinei. E aí a Bíblia diz que Jonas foi para Nínive. O que ia acontecer em Nínive, irmãos? Não competia a Jonas, mas a soberania, aos propósitos do Senhor. Ele pregou, percorreu a cidade, falou nas praças, nas ruas, para as pessoas, e aquela cidade se arrependeu, se converteu. E desde o menor até o maior, eles proclamaram um jejum, e todos voltaram para o Senhor em arrependimento, e Deus perdoou aquela cidade. Jonas não ficou satisfeito com isso, mas ele cumpriu a missão. Eu diria então, irmãos, que o nosso papel é cumprir a missão que Deus nos deu. As consequências pertencem ao Senhor, não a nós. Eu sempre falo isso aqui na igreja. Faça o que é certo em sua missão, independente das circunstâncias, e espere em Deus, e descanse na soberania do Senhor. Faça isso.
Só Ele pode quebrantar os corações. Que Deus esteja nos iluminando para nós entendermos essa passagem. Eu quero lembrar as três partes, as três divisões principais. O tema de volta para a missão, o resgate da identidade, uma piedade maior do que a piedade dos pagãos e fazendo o que é certo, ainda que isso seja contra os nossos gostos e interesses pessoais. Eu quero terminar com algumas aplicações. Deus deu para você um chamado. Qual é o chamado que Deus te deu? Todos nós temos um chamado, irmãos. Não fuja dele. Não fuja dele. Você não consegue fugir de Deus. Segundo, quem é você? Tenha coragem de dizer que você pertence a Cristo e que você o serve. Lá na escola onde você estuda, os seus colegas sabem que você serve a Deus. No trabalho, na casa onde você mora, no ambiente onde você vive, as pessoas sabem que você é um cristão. Ou você está escondendo de Deus? Cuidado com o peixe. Terceiro, exercite a sua piedade na vida. Seja conhecido como uma pessoa de oração, uma pessoa da Bíblia, da igreja. Seja piedoso, mais do que o seu vizinho, mais do que as pessoas à sua volta. Quarto lugar, faça o que é certo, mesmo que isso tenha que quebrar os seus gostos pessoais. Que Deus nos abençoe, irmãos. Senhor amado, nós agradecemos ao Pai, mais uma vez, pela bênção dessa oportunidade. Que ao sairmos daqui nessa noite, possamos, ó Pai, levar o Evangelho àqueles que não te conhecem. Abençoa a tua igreja, Pai, aviva a tua obra, e resgata em cada um de nós a missão que tu tens dado para o teu povo, ó Pai. Que nós possamos abraçar com coragem e determinação o nosso chamado e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oramos pelos enfermos, especialmente, ó Pai, pelos nomes que são mencionados no boletim, e também o irmão do nosso irmão Diácono Oswaldo, que o Senhor o abençoe também, ó Deus. Abençoa todos os que se encontram acamados e que não podem vir à tua igreja. Onde quer que estejam, que sejam alcançados pela tua graça, o teu amor e a tua bondade. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam sobre todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Cumprimento o seu irmão, a pessoa que está aí do seu lado.